Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje, com muita alegria, nós iniciaremos um quadro novo aqui na nossa Escola de Catequese, ao refletir, inclusive, sobre os dias apropriados para que nós publicássemos as nossas aulas. Eu decidi que façamos como deve ser e no exemplo do Santo Padre, o Papa, que costuma dar as suas catequeses nas quartas-feiras, nós sempre publicaremos em nosso canal do YouTube ou na página do Instagram. Isso vai depender da quantidade de vídeos que nós tivermos disponíveis, mas pelo menos em nossa página do Instagram sempre será publicado, em geral, ao meio-dia, conteúdos da nossa escola de catequese. E a ideia também é que a cada semana, ou com uma frequência maior, pelo menos quinzenalmente, sejam publicados às 18 horas nas quartas-feiras um vídeo deste quadro que eu inicio hoje. E também, seguindo o que o nosso pai São Pio X fala na sua carta encíclica Acerbo Animis para os párocos, nós também publicaremos as nossas aulas semanais sempre aos domingos, às 18 horas. Às 12 horas na página do Instagram sairão trechos das respectivas aulas e sempre aos domingos, às 18 horas, a nossa aula semanal, que é a aula mais longa, a aula que tem em torno aí de meia hora, 45 minutos. E nesse caso, nesse momento, as nossas aulas semanais são do livro de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes, o curso sobre esta obra que nós iniciamos. E o quadro que eu inauguro hoje, inclusive o nome deste quadro é uma homenagem a uma exortação apostólica muito importante, nós também faremos um curso sobre ela, de São João Paulo II, que é a exortação apostólica Catequese Tredende, a catequese no mundo de hoje, a catequese nos nossos tempos. E o objetivo desse quadro é sempre trazermos para a nossa catequese uma questão atual, uma questão importante que é tratada na sociedade ou mesmo na Santa Igreja, mas em geral na sociedade, uma questão que está candente na sociedade, e a ideia é dirigirmos
o nosso olhar para essa questão e enfrentarmos esta questão, elucidarmos esta questão com a doutrina da Santa Igreja. E na nossa aula inaugural, nós trataremos da questão do aborto, que está muito candente, é tratada de uma maneira muito forte hoje na sociedade por conta da ADPF 442 que tramita no Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, com a reação católica que nós tivemos, eu diria, a reação pró-vida que nós tivemos, o julgamento da ADPF 442 ainda não se iniciou e se Deus quiser nunca acontecerá, ela será rejeitada de plano como deve ser, mas nós não podemos esmorecer, devemos continuar em oração, continuar com as nossas penitências pela vida e também com orações públicas do Santo Terço do Santo Rosário e enfrentar intelectualmente essa questão com a doutrina da Santa Igreja Católica me parece fundamental. E é por isso que inicio o quadro da catequese nos nossos tempos com essa questão do aborto. E eu gostaria de tratá-la com os 3 catecismos que em geral me acompanham. O catecismo maior do nosso pai São Pio X, o catecismo romano, que é o catecismo do Concílio de Trento, e o catecismo da Igreja Católica, que foi feito durante o pontificado de São João Paulo II. Vejam o que o catecismo de São Pio X dirá a respeito do homicídio e que, nesse caso, se aplica ao aborto. Não há uma questão própria tratada para o aborto no Catecismo Maior de São Pio X e nem no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Diferentemente, no Catecismo de São João Paulo II, há um item dedicado propriamente ao aborto. E isso só reforça aquilo que eu falei no Instagram, que por mais que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, um dever até moral de resgatarmos os catecismos tradicionais, porque eles têm muito a nos ensinar e têm muito a enriquecer a nossa catequese, jamais devemos, na minha visão, no meu entendimento, desprezarmos o catecismo da Igreja Católica, o catecismo de São João Paulo II. Essa questão do aborto e inúmeras outras mostram como ele enriquece a catequese, porque diante do que nós vemos hoje na sociedade, ele enfrenta determinadas questões de uma maneira mais clara, mais específica. São Pio X dirá o seguinte no seu catecismo, lá no item do 5º mandamento da Lei de Deus, nessa edição em capa dura aqui da editora Permanência, a partir da página 79, as questões 411 e 412 dizem o seguinte: que nos proíbe o 5º mandamento, não matar. O 5º mandamento, não matar, proíbe dar a morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, o suicídio. Então, São Pio X faz ali um compilado de tudo o que proíbe o 5º mandamento e ele falará da gravidade do pecado direto contra o 5º mandamento, como é o caso do aborto. Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem, porque destrói a segurança da sociedade humana e porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. E vejam que na mesma linha irá o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, nessa edição aqui muito boa, também em capa dura, da editora Castela. Vejam o que o Catecismo Romano dirá. Mortes que se proíbem neste mandamento, no 5º mandamento, é a página 505 aqui desta edição da Castela. Estas espécies de homicídios que acabamos de enumerar, e ele se refere às hipóteses em que
o homicídio não configura um pecado, que são as exceções à regra. Nós trataremos também dessa questão em um próximo vídeo do nosso quadro Catequese nos Nossos Tempos. Não estão incluídas na proibição deste mandamento. Com exceção delas, todas as mais são proibidas, quer se tenha em vista o assassino, quer a vítima, quer a maneira de matar. Quanto ao autor de um homicídio, não se faz exceção de ninguém, nem de ricos, nem de poderosos, nem de patrões, nem de pais. A todos é proibido matar, sem nenhuma seleção ou distinção de pessoa. Vejam aqui a referência aos pais, o que remete também ao aborto, ao infanticídio também. Por exemplo, quanto à vítima de um homicídio, este preceito abrange todos os homens. Não há pessoa, por mais humilde e desprezível, que não seja protegida pela força deste preceito. Aqui também fica subentendida a proibição do aborto quando se fala da humildade da pessoa. A pessoa, a menor das pessoas, a mais humilde. No caso, aqueles que são os nascituros, os concebidos, ainda não nascidos. E também o Catecismo Romano falará da gravidade do aborto, do homicídio, da morte de um inocente. Ora, como aqui na página, 507. Ora, como a Sagrada Escritura oferece remédios para essa doença tão perigosa, é dever do pároco ensiná-los aos fiéis com toda a exatidão. Vejam, o Catecismo Romano, isso é só um parêntese, a gente, se Deus quiser, também fará aqui na Escola de Catequese um curso sobre o Catecismo Romano, também sobre o Catecismo de São Pio X, sobre o Catecismo de São João Paulo II. Vejam que o Catecismo Romano ele é dirigido aos párocos, mas é claro que com as devidas proporções, guardadas as devidas proporções, a gente também pode entender esta orientação aos catequistas, de uma forma geral. O principal é que se reconheça quão atroz é o pecado de homicídio. Isto se pode ver em muitos e graves testemunhos da Sagrada Escritura. Segundo os sagrados textos, Deus aborrece a tal ponto o homicídio que promete castigar até os animais pela morte dos homens e manda matar o animal que tenha ferido algum homem. Quando exigiu do homem tivesse horror em alimentar-se de sangue, não era por outro motivo senão para que aquele arredasse a todo transe as mãos e o coração do abominável crime do homicídio. São os homicidas os mais encarniçados inimigos do gênero humano, diremos até de toda a natureza. Fazem quanto podem para destruir toda a obra de Deus, matando um homem, por cujo amor Deus declarou ter criado tudo o que existe. Ainda mais, como no Gênesis é proibido matar um homem porque Deus o criou à sua imagem e semelhança, grave ofensa faz a Deus e parece quase que lhe põe mãos violentas quem tira do mundo uma sua imagem. Isto é que Davi considerava por divina inspiração quando se queixou amargamente dos sanguinários e proferiu aquelas palavras. Seus pés são velozes para derramarem sangue. Não diz simplesmente matar, mas derramar sangue. Tais palavras falou para salientar a enormidade do nefando crime e a bárbara crueza dos que matam. E disse, seus pés são velozes, para mostrar antes de tudo como eles, impelidos pelo demônio, se precipitam em cometer tal crime. O salmo que foi citado aqui é o Salmo 113, versículo 3, e também o livro do Gênesis, capítulo 1, 26 e capítulo 9, 6. Todas essas são citações da Sagrada Escritura. O Catecismo Romano ele tem a mesma característica belíssima do Catecismo da Igreja Católica, que é ter muitas citações da Escritura. É, de fato, um grande diferencial. E isso aqui é só um parênteses, uma dica de catequista que a melhor maneira, a meu ver, de ler a Escritura é na liturgia da igreja, na liturgia diária,
as passagens que são colocadas e também nos respectivos catecismos. Assim nós aprendemos a ler a Escritura como católicos. Penso até em gravar um vídeo a respeito apenas deste assunto para o nosso quadro da catequese dos nossos tempos. E aí nós chegamos ao Catecismo da Igreja Católica, que é quem enfrenta o aborto de uma maneira mais clara, mais direta e muito necessária nos nossos tempos. Inclusive aqui há citações de uma instrução importantíssima da Congregação para a Doutrina da Fé, a instrução Donum Vitae. Este assunto é tratado no Catecismo dos parágrafos 2270 a 2275. E são esses parágrafos que eu lerei e veja como eles tratam a questão de uma maneira muito definitiva, eu diria. Não há qualquer dúvida da condenação que a Santa Igreja faz ao aborto e a gravidade específica do pecado de aborto. Vamos lá, o aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Salmo 139:15. Vejam que a Escritura é muito clara deste ser humano, da pessoa que já existe desde a concepção e do amor que Deus tem a ela desde sempre, desde a sua origem, desde a concepção. Desde o século I, vejam que desde o início a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. E aqui vem uma citação, talvez, de um dos primeiros catecismos da história da Igreja, que é a Didaquê. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Vejam que condena tanto o aborto como o infanticídio, diga-se de passagem, duas práticas muito comuns naquela sociedade pagã do Império Romano. E a Igreja hoje se vê diante de um neopaganismo e ela precisa enfrentar este neopaganismo homicida da mesma maneira que enfrentou nos primeiros séculos de sua história. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Esta é uma citação da Gaudium et Spes, que é uma constituição do Concílio Vaticano II. Mais uma vez, reafirma o ensinamento tradicional de sempre que o aborto é gravíssimo. É um crime hediondo. E aí vem o catecismo, a partir do parágrafo 2272, ele vai colocar o ensinamento de sempre. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Atenção, além de ser um pecado grave, um pecado mortal, a consequência é a pena canônica da excomunhão. E de maneira automática, como se diz, late sententia. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententia. Cânon 1398 do Código de Direito Canônico de 83.
pelo próprio fato de cometer o delito. Isto significa, aí remete ao 1314, explicando o que significa late sententia, nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Aí vem uma série de citações desse belíssimo documento que é a Instrução Donum Vitae da Congregação para a Doutrina da Fé. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Eles pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A este propósito, entre estes direitos fundamentais, é preciso recordar direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Eu acrescentaria que a morte natural, não uma morte provocada pela eutanásia, que é outro tema que a gente pode tratar aqui numa catequese específica. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, aquele concebido ainda não nascido, desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Vejam que o catecismo resgata essa noção importantíssima da lei natural, daqueles direitos que são inerentes à natureza da pessoa humana e que independem da lei positiva, da lei escrita. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte, e é isso que nós observamos hoje. Práticas claríssimas de eugenia. Em determinados países, quando se descobre, por exemplo, que uma criança tem síndrome de Down ou outra condição, os pais decidem assassinar essa criança. E é isso que acontece, por exemplo, no próprio Brasil com a questão do feto anencéfalo. E uma série de outras condições que há uma intenção de se aumentar as hipóteses que já não deveriam existir na lei positiva do Brasil de aborto. Vejam a gravidade quando os diagnósticos pré-natais são utilizados para o assassinato dos seres mais inocentes nos ventres de suas mães. Isso é pura e simples eugenia, não há outro nome. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Essa é outra questão que no Brasil
foi tratada pelo próprio Supremo Tribunal Federal de maneira muito equivocada. Vejam que tudo o que envolve a manipulação da vida humana, e aqui a gente até poderia entrar e faremos um vídeo específico para tratar da fecundação in vitro, da fecundação artificial, porque estas práticas, assim como as pesquisas que são feitas com os embriões, elas envolvem o aborto, elas envolvem a morte de pessoas inocentes, na medida em que muitos embriões são descartados no final das contas. Isso é manipulação da vida, isso é aborto. Aborto pura e simplesmente, mesmo que as pessoas não tenham uma efetiva intenção de abortar, em um primeiro momento, na prática, o que acontece de forma objetiva é o pecado, é o mal do aborto. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo, mais uma vez o risco da eugenia, ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, irrepetível. Então vejam de maneira muito clara, com citações da Escritura, do Catecismo de São Pio X, do Catecismo Romano, que o aborto ele é um pecado gravíssimo e todo fiel católico, a partir desse ensinamento, deve se decidir pela cultura da vida, deve se decidir por ser de fato um apóstolo da vida, alguém que defende a vida ferozmente, desde a concepção até o seu fim natural. Até o nosso próximo vídeo, neste quadro novo da catequese nos nossos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.